Esquecimento do passado. Perguntas 392 a 399. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, a vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considerem apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. Se entrando em nova existência, o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Embora em nossa vida corporal não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal, nas existências anteriores temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todos as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa? Sentimos-la por comparação com um estado menos feliz? Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, ao seu modo, razões para se aborrecerem. Entre nós, o rico, ainda que não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe tornam amarga a vida. Ora, pergunto se na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes sirvam de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre aqueles de que falas cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, deves compreender, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite usufruir. Mas há outros mundos em que os habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que a vossa, nem por isso deixam de experimentar grandes desgostos e até infortúnios. Esses não apreciam a felicidade de que gozam,
pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Contudo, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram penosas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas que se tenham sofrido? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é bem feito, e não nos cabe criticar suas obras, nem lhe dizer como deveria ter regulado o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente e, em outros, exaltar-nos o orgulho, entravando em consequência o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que é necessário e nos basta. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. Priva-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens, e esse conhecimento poderia gerar os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais. Como nem sempre podemos nos vangloriar do nosso passado, melhor é que um véu seja lançado sobre ele. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa, razão porque neles as criaturas se lembram de sua existência anterior, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada que possa ter feito em mundos inferiores, trata-se apenas, como já dissemos, de um pesadelo. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? Algumas vezes é real. Frequentemente, porém, é uma ilusão contra a qual deve o homem precaver-se, já que pode ser efeito da imaginação superexcitada. Nas existências corporais, de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor. A lembrança do passado é mais clara para os que habitam os mundos de ordem superior. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, conclui-se que, pelo estudo dessas tendências, ele possa conhecer as faltas que cometeu? É possível, mas até certo ponto. Deve-se, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Poderá ser pior, isto é, o homem poderá cometer numa existência faltas que não cometeu na existência anterior? Depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas revelam mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas para o futuro, segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Chegado ao termo marcado pela providência para sua vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado
a fornecer-lhe os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tende a recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, delibera sobre o que fará ou não fará e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Ao retornar à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas, e elas podem até lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com um fim útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira pela qual se cumpre a vida atual e da escolha posterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é o obstáculo à melhoria do espírito, porque mesmo não se lembrando delas com precisão, o fato de as ter conhecido na erraticidade e o desejo de repará-las o guia por intuição. Ele dá o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se as suportarmos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc.